Então, vamos lá, né? Obrigado, Lenice, obrigado, Daniel. O que nós estávamos falando é o seguinte, né? Dentro da história da teologia, depois que passou aquele primeiro período dos pais da igreja, e eles realmente fizeram um bom trabalho de teologia, mostrando assim para as igrejas, né, as doutrinas bem próximas da palavra de Deus, em muitos casos. Havia um ou outro que se desviava, não tinha jeito, né? Mas a partir do terceiro século, irmãos, houve um completo desvio doutrinário, seja do cristianismo romano, seja do cristianismo ortodoxo, né, do Ocidente, do Oriente, e eles foram se afastando muito da palavra de Deus. Foi isso que nós estudamos na semana passada, esse grande afastamento doutrinário das igrejas da Bíblia, correto? Então, isso culminou no que nós vamos estudar hoje, que é o quê? Que é o surgimento do protestantismo, das igrejas protestantes, e junto com o surgimento das igrejas protestantes, né, isso de uma forma histórica, reaparece novamente as doutrinas da Bíblia. A teologia, ela volta para mais perto daquilo que está na palavra de Deus, correto? Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, para entender a teologia protestante, a gente tem que entender como é que surgiram as igrejas protestantes, correto? Porque senão a gente não consegue entender. Você vai perceber o seguinte, né? Tem a teologia protestante luterana, tem a teologia protestante calvinista, né? Tem a teologia protestante que não é nem calvinista e nem luterana, que é a anglicana, que é diferente, e ainda tem a teologia que eu creio mais próximo de tudo das Escrituras, né? E já existia desde os tempos dos apóstolos, que ela não sumiu, não vá pensar que a igreja vai sumir. Se a gente entender que a igreja sumiu na era das trevas, a gente vai desacreditar da palavra de Deus, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, irmãos, sempre teve aquelas igrejas que permaneceram fiéis à verdade. O que a gente não pode acreditar é que uma igreja que se afastou completamente da Bíblia, como a romana, e ela guardou a doutrina, não guardou coisa nenhuma, né? Desculpa falar, mas não guardou coisa nenhuma, né? Depois, quando surgiram os protestantes, a gente percebe que houve uma reaproximação, né? Mas, nesse período, que é o período das trevas, sempre teve igrejas que mantiveram a verdade da Bíblia, de Deus. Sempre, porque a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja. O inferno não pode prevalecer contra as portas da igreja, tá bom? Então, vamos lá. Origem das igrejas protestantes. Vamos para o nosso estudo aqui. No século XVI, ou seja, 1500. 1500 é o tempo que foi descoberto aqui o Brasil, né? Quanta coisa aconteceu. Então, por volta de 1500, a Igreja Católica Romana passou por uma crise interna que resultou na dissidência de quase metade de seus fiéis. Essa dissidência foi chamada de Reforma Protestante. Foi dessa reforma que surgiram as igrejas luterana, presbiteriana, anglicana e a reformada da Holanda, sempre liderada por padres. Lutero, por exemplo, ele era um padre, né, dos monges agostinianos, né, ou teólogos católicos, como Calvino. Calvino ele não era padre, mas ele era um teólogo católico, né, teólogo bem conceituado no catolicismo. É um grande estudante, né? Então, por isso que ele deixou escrito tantas coisas. Pontos decisivos dessa ruptura estão ligados à enorme heresia enraizada na Igreja Romana, como mariolatria, como purgatório, adoração de santos e imagens, as indulgências. Eram erros tão graves que mesmo um católico bem informado era incapaz, né, de suportar. Então, vale lembrar
que não era a intenção dos primeiros reformadores criar uma nova igreja, não, mas reformar a igreja romana, o que de fato aconteceu em alguns países da Europa, como a Alemanha, como a Escócia, como a Inglaterra, como a Holanda, correto? Então, houve aquele grito, né? Aquele grito de libertação, libertação das indulgências, libertação da mariolatria, libertação, meus irmãos, do purgatório, porque são doutrinas extremamente conflitantes com a palavra de Deus. Elas permaneceram dentro dessas igrejas, seja católica, ocidental ou oriental, né? E por motivos, meus irmãos, que a gente não entende que uma reforma não aconteceu antes, né? Tamanho era a força e o domínio do romanismo sobre os governos, sobre os reis, sobre os impérios. A Igreja Católica realmente era mais forte que qualquer império que se levantasse na Idade Média, e aí aquelas doutrinas, né, elas entraram e ficou muito difícil mesmo, meus irmãos, de alguém se levantar contra aquelas doutrinas. Eu lembro os irmãos que nesse período, os cristãos, as igrejas, que não concordavam com a doutrina, seja católica romana, seja católica oriental, eles eram perseguidos pela igreja. Você falar assim, não é que não teve reforma nesse período, é porque realmente não havia como, meus irmãos, ele se levantar e falar e não morrer. Então, nesse período, por exemplo, que vai desde o quarto século até o século XVI, muitos crentes, eles se levantaram com a verdade. Muitas igrejas se levantaram com a verdade, como nós temos os donatistas, como nós temos os albigenses, os valdenses. Por exemplo, os valdenses, eles existem até hoje, tá? Os albigenses, ali no norte da França, chamado assim por causa da cidade de Albi, eles tinham, sim, uma doutrina muito, mas muito parecida com o que a gente chama hoje, né, o protestantismo religioso. Só que, né, para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram falar, né, daquelas, como é que a gente chama? Das cruzadas, né? A primeira cruzada, por exemplo, não foi nem contra os muçulmanos lá. As primeiras cruzadas foram contra os cristãos que viviam ali, né, no norte da França, né, no norte da Itália, quando os papas mandavam entrar dentro daquelas cidades que tinham os crentes ali, tementes a Deus, e eles eram completamente exterminados. O exército mesmo, né, o exército de reis, assim, patrocinado pelo Papa, eles iam, invadiam aquelas cidades, destruíam as cidades, colocavam fogo na cidade, matavam mulheres, crianças, quem quer que seja, né? Então, sempre teve esses cristãos, e esses cristãos, eles morreram para defender a Bíblia, para defender a verdade. É que no século XVI, surgiram pessoas como, por exemplo, o Calvino, como, por exemplo, o Lutero, como, por exemplo, meus irmãos, o rei lá, o Henrique VI da Inglaterra, e eles enfrentaram a Igreja Católica, olha só, né? Não enfrentaram com a Bíblia na mão, eles enfrentaram com a espada na mão. É por isso que teve a Reforma Protestante, né? Porque eles enfrentaram com a espada na mão. A espada não era a Bíblia, não, era a espada de sangue mesmo, tá? É luta brava mesmo, né? De reis que se rebelaram contra o papado. Aí você pode perguntar assim, ei, pastor, mas os reis tiveram coragem de se levantar contra o papado? Por que eles tiveram coragem? Tamanha era a taxa que a Igreja de Roma cobrava dos reis, né? A Igreja de Roma cobrava, né? Não é dízimo e oferta, não, né? Eles iam e eles entravam nas cidades, dizimavam as cidades financeiramente, tomava tudo que eles tinham, e os reis já não aguentavam mais isso, né? Para sustentar toda aquela riqueza que havia em Roma, não era capaz mais de aguentar, então houve ruptura no norte da Europa, praticamente todinha no norte da Europa, houve essa ruptura que nós chamamos de
de reforma protestante, tá? Veja só, temos pelo menos 4 grandes veias da reforma protestante. Os luteranos, correto? Os anglicanos, os presbiterianos e os anabatistas. Veja só, me chama essas 4 veias grandes, né? Isso em falar também de teologia. Teologia delas, elas diferem uma das outras. A teologia dos luteranos é diferente dos presbiterianos, que é diferente dos anglicanos, que é diferente dos anabatistas. E é isso que a gente vai tentar ver hoje, assim, bem rapidinho, tá? Vamos começar pela origem da igreja luterana, né? Que eu acredito que a maioria dos meus alunos aí já sabe como ela surgiu, né? Então, faz poucos anos que completou aí os 500 anos da igreja luterana, né? Teve festa aí para tudo quanto é canto. Mas vamos ler aqui. A primeira igreja protestante a surgir foi a igreja luterana. Esta igreja leva o nome e as características do seu fundador, o Martinho Lutero, líder espiritual alemão que não concordava com a venda de indulgências e outras heresias da igreja de Roma. Em 1512, o Lutero começou a pregar e condenar, né, contra a salvação pelas obras. Veja só, né? Aonde que o Lutero ele começou a bater? Ele lutou contra a salvação pelas obras. Ele fez muitas conferências confirmando que o justo iria viver da fé. Então, por isso que tem o lema dele, o justo viverá pela fé, né? Em vários sermões, ele condenou a prática da venda da indulgência. Ele chegou mesmo a discutir com vendedores de indulgência lá na cidade que ele morava, na Alemanha, né? Proibindo a entrada desses copoutores que vendiam indulgência. E talvez você pergunte assim, pastor, mas o que é indulgência, pastor? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aí o camarada vinha lá, né? Naquele tempo não tinha carro, mas ele estava montado num burrico, correto? E saía anunciando na cidade, dizendo assim, olha, né? Eu estou vendendo a salvação. Ô, pastor, mas como assim? Vendendo a salvação? Eles vendiam. Se você pagar aqui R$ 1.000, você pode cometer tantos pecados e você ainda vai para o céu. Então, como é que não vai se condenar uma prática dessa? Né? Se uma pessoa quisesse cometer um pecado, era só pagar a taxa lá da indulgência e ele seria perdoado. Né? Deixa eu acabar com o barulho que está tendo aqui, calma. Desculpa, pessoal. Aqui está difícil aqui, né? Estou na igreja e aí eles estão tendo uma aula de música aqui, está fazendo barulho. Eu fui lá dar um decreto lá. Então, assim, isso é indulgência. Eles vendiam o direito da pessoa pecar, vendia terreno lá no céu, né? E é incrível, meus irmãos, que hoje quem faz isso são os protestantes, são os crentes, né? Vendendo coisas, vendendo milagre, vendendo essas coisas. Então, a gente vê a volta desses pecados sempre assombrando a igreja de Jesus Cristo, né? São os estelionatários da fé. Então, vamos continuar aqui. Em vários sermões, ele condenou a prática da venda da indulgência, até que em 31 de outubro de 1517, ouviram-se fortes marteladas na porta da igreja de Wittenberg, onde ele era o pároco, condenando o Papa Leão X e seus legados numa explosiva bula de 95 teses. Entre essas teses, algumas eram especialmente desafiadoras.
Eu separei 3 das teses, das 95 teses. Mas olha o que ele fala aqui, né? Os pregadores de indulgências erram quando declaram que o perdão do Papa livra o pecador da penitência e assegura-lhe perdão. Olha, você pode pecar. Se você pagar, o Papa já vai estar lá te perdoando, né? Então, eles tinham o Papa como se fosse Jesus, né? Então, isso era uma coisa. Então, o Lutero, que era padre, ele está dizendo, olha, eles erram quando vendem essa indulgência. Depois, os que se julgam seguros da salvação pelas cartas do Papa serão amaldiçoados eternamente e na companhia dos seus mestres. Isso aí foi uma paulada, né? O Papa, o vendedor de indulgência já levava um monte de papel com ele, né? Aí colocava lá, como é que é o seu nome? Pedro Henrique. Pedro Henrique é o seguinte, né? Você tem dinheiro para comprar a sua salvação? Tem, então calma aí, deixa eu colocar o teu nome aqui, né? Assinado o Papa, ele já assinou aqui, ó, pronto, você pode pegar esse papel aqui e você pode se considerar uma pessoa salva, desde que pague a taxa, né? Então, o Lutero disse, vai para o inferno quem escreveu a carta, quem assinou a carta e quem pagou a carta. É o que ele está dizendo aqui, né? Aí ele faz essa outra consideração aqui. Por que que o Papa não esvazia o purgatório pelo amor? Porque a pessoa, quando morria, ia para o purgatório. Todo mundo tinha que ir para o purgatório, né? Então, o Papa vendia, ó, quanto tempo você quer ficar no purgatório? Né, eu só quero ficar 6 meses. Isso é caro, hein? Vai ficar muito caro para você, né? E, então, meus irmãos, ele está dizendo aqui, em vez dele vender saída do purgatório, por que que ele, então, não expulsa todo mundo do purgatório por amor, né? Tira as pessoas de lá pelo amor. Meus irmãos, essas 95 teses explodiu nas igrejas ali da Alemanha e foi um fuzuê, né? Aquilo se esparramou pelas comunidades alemães católicas e foi quase que, sabe assim, aquele estopim, não teve jeito, muitas igrejas começaram a pregar o que o Lutero estava pregando, contra o Papa, contra a venda de indulgência, contra a idolatria, e sabe como é que é essa semente quando ela corre, né? Quando esse fogo pega. E então foi inevitável que surgisse a primeira igreja protestante, que é a igreja luterana. Vamos dar uma olhadinha lá. Devido a essa bula, Lutero ele foi excomungado pelo Papa em 1519, 2 anos depois. Contudo, mesmo excluído da Sé Romana, ele foi apoiado pelos príncipes e governos regionais, bem como pelo povo de muitas cidades alemãs, onde Lutero já havia levado suas ideias. Ao meio de muita confusão e guerras, ele conseguiu reformar a Igreja Católica na Alemanha em 1521. Essa igreja foi chamada Igreja Luterana. Então, por que ele conseguiu? Porque os príncipes, os governos regionais, a população tomou o lado dele. Então, quando o exército de Roma chegava, não conseguia entrar, né? Quando o pessoal lá do sul vinha, né? Tinha muito soldado romano, né? No sul da Europa, então eles não conseguiam vencer ali os exércitos dos príncipes, dos governos, e assim que nasceu a Igreja Luterana, né? Não foi só por pregação, não, foi com espada na mão, certo? Aqui, continuando. Os seus seguidores foram chamados de luteranos. Na Alemanha e em alguns outros países do norte europeu, ela se tornou a religião oficial do país, que é o caso da Noruega, que é o caso da Suécia, que é o caso, meus irmãos, ali, né, mais, na Groenlândia, aquela região ali, a Dinamarca, todos esses países, eles tiveram como religião oficial o luteranismo, a influência do luteranismo. Até hoje é muito forte, né? E a maioria das igrejas católicas que existiam nesses países, contando fiéis, os prédios católicos, né, as matrizes, né, os padres, correto? Simplesmente eles se tornaram luteranos. Veja só, então, o prédio, a membresia daquele prédio, correto? O padre daquele prédio, eles se tornaram luteranos. É claro que muitos
padres, muitos católicos romanos não aceitaram. E eles, então, um pouco, né, no começo, teve essa divisão de católicos e luteranos ali na Alemanha, mas a maioria, ela se tornou luterana. E os católicos ficou em minoria ali na Alemanha naquele tempo, tá? E olha outra coisa, outro detalhe interessante dessa história. Geralmente as freiras casavam com os padres, né? Era ex-padre, agora podia casar, então casava, né? Não ficava freira, não. E o termo missa, ele foi conservado. A forma litúrgica de dirigir a missa quase não mudou. Então, é interessante a gente lembrar isso, né? Muita coisa da Igreja Católica permaneceu na Igreja Luterana. Muita mesmo. Vou abrir a porta para ele. Ok. Mas agora estão se comportando, agora estão quietinhos, né? Então, meus irmãos, vamos continuar aqui. Seus seguidores foram chamados de luterano e, como a gente viu, né, muitos países se tornou a religião oficial e a maioria das igrejas católicas, né, fiéis, prédios e padres, simplesmente se tornaram luteranos, né? Freiras casam com o padre, a missa, né? Até hoje eles chamam de missa, tá? Esse detalhe aí. Continuou, conservou, tá? E a forma litúrgica de dirigir praticamente não mudou. O batismo infantil era uma lei que devia ser cumprida. Aí você vai ver, por exemplo, por que, né, nessa teologia deles, manteve o batismo infantil, e aí começou a perseguição, por exemplo, aos anabatistas, que não aceitavam o batismo infantil. Então, a pena, não só para os anabatistas, é claro, né, para quem não concordava com o luteranismo, nas cidades onde teve a reforma luterana, nos estados, nos principados, a pena era a morte. Correto? Então, continuando aqui. A hierarquia continuava a mesma, sendo o primeiro chefe da igreja luterana o próprio Lutero. Se de um lado Lutero trouxe a Bíblia para mais perto dos fiéis, por outro, ele foi tão radical quanto os líderes romanistas quando o assunto era impor suas ideias. E por isso guerras foram travadas contra o romanismo, bem como uma campanha de exterminação dos anabatistas, que não aceitavam outra autoridade senão a de Cristo e a palavra de Deus. Então, quando você olha para a história, é uma religião que foi colocada pela guerra, e essa pessoa fala, mas pastor, se não fosse pela guerra, essa religião não conseguia entrar, né? Eu concordo com você, eu concordo, né? Que ela não conseguiria entrar. Mas uma vez que ela entrou, por que ela perseguia aqueles que não queriam guerra? Por exemplo, como os anabatistas. Então, meus irmãos, era uma teologia que estava muito mais perto da Bíblia do que a teologia católica, que estava muito afastada da Bíblia. Porém, como é que fica aqueles textos da Bíblia quando a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos? Se alguém bater na sua direita, devemos virar à esquerda, né? E sobre a liberdade religiosa. Agora, uma pessoa é obrigada a ter a mesma fé que eu? É isso que Jesus ensinou? Não, não é isso que Jesus ensinou. Então, para você ver, existia uma boa teologia em relação à Bíblia como única regra de fé e prática, né? A salvação aí pela fé, né? O justo viverá pela fé, né? Então, veja quanto avanço teológico teve nessa doutrina luterana. Mas muita coisa da Igreja Católica permaneceu, e eram erros bíblicos, né? Então, continuando aqui, em 25 de junho de 1530, os príncipes que haviam aderido à reforma de Lutero foram convidados a explicar-se no parlamento alemão. Na ocasião, esse Philippe Melanchthon, né, o amigo de Lutero, apresentou a proclamação
da fé luterana, conhecida como Confissão de Augsburgo. Tá? A confissão representava um esforço para manter a Igreja unida e continha as principais teses da doutrina de Lutero, entre as quais as que diziam respeito à doutrina da justificação ou da salvação. Mesmo que a confissão tivesse sido redigida em estilo conciliador, evitando ataques e reivindicações, ela não foi aceita pela Igreja Católica e sua divulgação ficou proibida. Olha só. Então, nesse ano de 1530, é feita a primeira confissão de fé luterana. E essa confissão de fé luterana foi apresentada para os príncipes, correto? E esses príncipes, então, né, que eram divididos entre católicos e luteranos, né, já entraram aí numa confusão, numa discussão muito grande, e a Igreja Católica, com a força que ela ainda tinha na Europa, ela proibiu essa confissão de fé, que é essa confissão de Augsburgo, né? Não sei falar esse Augsburgo, né? Continuando aqui. A rejeição da confissão de Augsburgo deu força à separação entre luteranos e católicos. Passaram-se 4 séculos de condenações recíprocas e guerras religiosas. O diálogo, suspenso em 1530, só recomeçou em 1967. Veja só quantos anos, hein? Mais de 400 anos. E após o Concílio Ecumênico do Vaticano II, esta declaração de fé luterana continha 28 artigos e tem sido até hoje a cédula de identidade dos luteranos. Então, se você perguntar assim, como é que surgiu a teologia luterana? Bom, surgiu com Lutero, né? E com esse seu amigo, discípulo, Philippe Melanchthon, né? E eles redigiram esses 28 artigos de fé, e nesses 28 artigos de fé, você tem a confissão de fé luterana, chamado pelos próprios luteranos como a cédula de identidade dos luteranos, e é aceita até hoje pela Igreja, correto? Então, nós temos aí a primeira ruptura teológica oficial contra Roma, é realmente essa confissão de fé de Augsburgo, né? Agora vamos ver aqui a origem da Igreja Anglicana, que é bem diferente, né, da Igreja Luterana, tá certo? A pessoa fala assim, o protestantismo é tudo igual. Não, não é tudo igual, não, né? Não vá pensar que é tudo igual, não, correto? A gente tem que estudar a origem para você entender o que estava acontecendo lá e por que, né, eles não andaram juntos. Os anglicanos não andavam juntos com os luteranos, né, de jeito nenhum. Então, vamos lá. A origem da Igreja Anglicana. Em 1531, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, queria se divorciar de sua esposa para se casar com outra mulher. Bom, né? Queria um divórcio aqui, a Igreja Católica, né? Até hoje é contra o divórcio. Então, pronto, né? Não pode, o rei não pode se divorciar, né? E como o Papa não autorizou um novo casamento, o rei da Inglaterra, e a Inglaterra estava muito forte, muito poderosa, podia enfrentar sozinha Roma, se quisesse. Então, o rei Henrique VIII declarou, né, que não queria mais ser católico. Ele ia fazer a sua própria igreja. Então, vamos continuar aqui. O Papa não autorizou o feito, que é o divórcio. E essa recusa aborreceu o rei, e então ele, que chegou a ser inimigo, olha lá, né? Ele era inimigo declarado da reforma de Lutero, ele reformou a Igreja Católica na Inglaterra, veja só, né? Ele que era tão contra o Lutero, de repente, ele falou assim, não, agora nós vamos fazer a nossa própria reforma aqui, né? Nós também somos contra o Papa. Eu quero lembrar aos irmãos que Lutero era doutrinariamente contra o Papa, pelas doutrinas da Igreja Católica. No caso de Henrique VIII, não tinha a ver com doutrina, tá certo? Tinha a ver com que ele queria se divorciar e o Papa não aceitou.
Então, foi movidos pelos próprios interesses. Continuando aqui. Essa nova igreja foi chamada de anglicana, ou seja, a igreja inglesa, é anglo, né? Lá nos Estados Unidos, depois que a Inglaterra ela perdeu, né, as colônias lá e teve a independência, ela passou a ser chamada episcopal, correto? Mas a anglicana na Inglaterra, episcopal na maioria dos outros países, tá certo? Ela foi chamada de anglicana ou episcopal. No início, a única coisa que diferia da Igreja Católica era o fato de não ter papa. A única coisa, não mudou nada. Padre continuou sendo padre, a missa continuou sendo missa, e estava lá, tinha até os ídolos lá dentro, sem problema nenhum. O Papa que era proibido de ser chamado a autoridade da igreja. A autoridade da igreja, quem que era? O rei. Entenderam? Então, o rei era o que realmente mandava na igreja e o que manda até hoje. Né? No caso aí, hoje é o Charles, né? É o Charles. Muito bem. No princípio, a única coisa que diferia da Igreja Católica era o fato de não ter Papa. Depois, com o passar do tempo, os anglicanos adotaram muitos princípios de Calvino. Veja só. Entre, meus irmãos, 1500, que nós temos ali, qual que vai ser a data, né? Acho que é 1541, não, 1531, perdão, né? Depois de 1500, entre 1531 até 1600, né, e 38, 48, você tem mais de 100 anos, e nesses 100 anos, as doutrinas da Igreja Luterana se aproximaram das doutrinas presbiterianas, tá certo? Então, houve, assim, uma aproximação. A gente vai ver isso já já. Então, continuando aqui, né, templos e membros romanistas se tornaram obrigatoriamente anglicanos. Todos os templos católicos da Inglaterra, as igrejas, as abadias, né, elas se tornaram católicas, anglicanas. E os padres, da mesma forma como aconteceu lá na Alemanha, os padres eles se tornaram bispos, né, padres anglicanos. E até hoje eles são chamados padres também lá, né, não muda muito não, tá certo? Seguiu-se uma perseguição aos católicos que não se uniram ao anglicanismo e também aos batistas que não aceitavam outra autoridade senão a de Cristo em toda a Inglaterra. Você vai entender, né, dentro dessa história, você vai ver que houve muita perseguição contra os católicos, essas batalhas que você vê nos livros de história, católicos contra protestantes, até hoje, meus irmãos, tem lá Belfast, é um horror, né? Aquela luta armada até hoje, né? Você tem ali o grupo católico liderado pelo IRA, né? Você tem os protestantes ali, é uma divisão muito grande, é uma luta, é uma batalha, e houve muita injustiça mesmo, né? Terras de católicos foram tomadas e dadas para famílias protestantes. Então, assim, aconteceu horrores. A gente tem que entender que esses horrores, Deus não se agrada disso, né? Então, a forma como a igreja anglicana foi implantada na Inglaterra não é uma forma bíblica. A gente tem que considerar isso aí, né? Então, continuando aqui, né? Foi nesse período conturbado de perseguição aos batistas que John Bunyan escreveu o livro O Peregrino, que é o mais vendido livro cristão depois da Bíblia. Que coisa, né? Naquele período conturbado de grande perseguição da Igreja da Inglaterra contra católicos, contra os batistas, ou seja, contra quem não concordava com eles, resultou na prisão, muitas vezes, de padres, morte de padres, prisão de pastores batistas, morte de pastores batistas, e numa dessas prisões foi preso John Bunyan. Ele foi preso mais de uma vez, a história dele é muito bonita, né? E lá na prisão ele escreveu o livro O Peregrino, né?
Esse é um livro maravilhoso que, se você não leu, eu convido você para ler. É muito lindo, né? É uma história maravilhosa de um homem que encontra a salvação, né? É muito singelo esse livro. Continuando, meus irmãos, devido às conquistas da Inglaterra sobre muitos países, esta igreja foi muito favorecida, né? Lembra das colônias inglesas, seja no norte da América, seja, meus irmãos, na África, onde temos lá, na África do Sul, é muito forte ainda a igreja anglicana, em alguns países africanos, em alguns países asiáticos, mesmo aqui, né, no sul da América, existem muitas igrejas anglicanas. No período que o Brasil, né, tinha lá a família real, a única igreja que podia construir um templo que não fosse os romanos, aqui no Brasil, era a igreja anglicana, né? Então, eles podiam construir um templo e colocar o nome lá, igreja anglicana lá, que não tinha problema, porque o rei era muito amigo, né, da Inglaterra, e a Inglaterra defendia Portugal, então tinha esse controle aí, correto? Continuando, né? Então, está representada em quase todos os países do mundo, é muito forte, onde a Inglaterra mantém o seu controle. A igreja anglicana tem muitas filhas, né? E a mais conhecida em nosso país é a igreja metodista. Então, a igreja metodista, ela saiu da igreja anglicana, e um dos motivos que ela saiu da igreja anglicana é justamente, meus irmãos, questões doutrinárias. Então, você vê, a igreja metodista, ela tem um corpo doutrinário bem parecido, né, muito próximo da palavra de Deus, da Bíblia, que é muito melhor do que o que a gente tem da igreja anglicana, tá certo? O anglicanismo, ele é caracterizado por sua tentativa de manter o equilíbrio entre as tradições católicas e protestantes. Então, isso é uma coisa evidente na história do anglicanismo, né? Manter esse equilíbrio de tradição entre católico e protestante. Isso se reflete em sua liturgia, organização e na sua doutrina. A igreja anglicana mantém uma estrutura episcopal, com bispo, com padre, com diácono, semelhante à igreja católica. A única coisa que ela rejeita até hoje é a autoridade papal, né? Mas tem arcebispo, tem cardeal, tem tudo que você imagina, né? Só não tem papa, correto? E em relação à teologia anglicana, uma série de documentos teológicos foram produzidos e sucessivamente substituídos durante um período de 30 anos, desde a excomunhão de Henrique VIII em 533, né, 1533, até a excomunhão, né, da rainha Isabel I em 1570. Então, nessa data de 1533 a 1570, eles fizeram uma teologia anglicana, né? Só que, mesmo nesses primeiros 30 anos, eles faziam e mudavam, né? O tempo todo estava mudando as doutrinas lá, né? A boa notícia é que cada vez que eles mudavam, ficava mais perto da Bíblia, né? Mais próximo das Escrituras. Vamos ver uma coisa interessante aqui, né? A reforma teológica conduzida pelos ingleses teve início com os 10 artigos de fé, em 1536, e chegou ao ápice com a publicação de 39 artigos em 1571. Para vocês verem, né, a aproximação doutrinária do anglicanismo com o romanismo, de uma forma teológica, agora que nós vamos falar, é só a gente dar uma olhadinha nos primeiros 10 artigos de fé que eles formularam em 1536. Vamos dar uma olhada aqui, né? Em suma, os 10 artigos originais, né? Então, a doutrina teológica dos anglicanos, correto? Afirmava que a Bíblia e os 3 credos ecumênicos são a base e o resumo da fé cristã. Então, não é só a Bíblia, correto? A primeira declaração de fé da Igreja Batista, por exemplo, é que nós cremos nas Escrituras Sagradas, como sendo a única regra de fé e prática, né, para o mundo cristão, para as igrejas. É assim que nós cremos, né?
Então, aqui eles colocaram os 3 credos ecumênicos, né, em mesmo pé de igualdade com a palavra de Deus. Tá? E 2, o batismo concede perdão dos pecados e regeneração. Olha, também nós não concordamos com isso. A Bíblia não concorda com isso. A Bíblia diz que a remissão dos pecados vem pelo sangue do Senhor Jesus. Então, eles trocam a água do batismo pelo sangue. Perdão, o sangue de Jesus pela água do batismo, né? Sendo necessário a salvação, até mesmo no caso das criancinhas, dos infantes, dos recém-nascidos. Por isso que a igreja anglicana batiza também o recém-nascido. Por quê? Então, para eles, né, o batismo salva. Não é Jesus que salva, é o batismo. 3, o sacramento da penitência com confissão e absolvição é necessário à salvação. Então, não muda nada da Igreja Católica, né? A diferença é que lá tem a confissão auricular. 4, o corpo e o sangue de Cristo estão realmente presentes na Eucaristia. Olha como estão falando, eles chamam a ceia do Senhor de Eucaristia, né? E para eles, a ceia continua sendo um sacramento. O sacramento é um meio de salvação, correto? Então, o corpo e o sangue de Cristo, quer dizer, o pão e o vinho da ceia, na verdade, eles dizem que o corpo e o sangue de Jesus estão lá, certo? Depois, 5, a justificação se dá através da fé, mas boas obras são necessárias. Ué, calma lá. Ou é um, ou é outro, né? Veja a diferença até que tem aqui do luteranismo, porque para o luteranismo, meus irmãos, declaração do Lutero é justificados pela fé, correto? 6, as imagens sacras podem ser usadas como representações de virtude e boa conduta, mas não são objetos de adoração. Eles continuaram com as imagens, mas não venerando e adorando as imagens, mas eles continuaram com as imagens nas suas catedrais, nas suas abadias, nos seus seminários, continuaram lá. 7, os santos devem ser reverenciados e celebrados como exemplos de vida e como promotores das orações dos fiéis. Isso aí, porque esses artigos são artigos deles, não é o pastor Gilberto que está inventando, né? Continuando aí. 8. Rogar aos santos é permitido e os dias de santos devem ser observados. Aquela questão que o apóstolo Paulo fala, né? Que não tem outro intermediador entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo. Para quem que nós vamos elevar nossas orações? A Deus. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, vocês veem, irmãos, né? Erros graves. A teologia pobre, muito pobre, né? Lá na sua origem, na igreja anglicana. Versículo não, 9º artigo. A observância de vários ritos e cerimônias, como vestes clericais, eles vestem uma veste vermelha, né? Aspersão de água benta, né? O uso litúrgico de vela, vestes clericais, água benta, é boa, é louvável, mas nenhum destes ritos pode perdoar pecado humano, né? A vela, a água benta e as vestes do padre não pode perdoar pecado humano, tá? Mas é para usar. Ainda que seja boa a iniciativa de rezar pelos mortos, né? As escrituras não definem a doutrina do purgatório. Então, a única coisa boa aqui é que eles definiram que purgatório não existe, certo? Entre os anos de 1533 até 1570, houveram muitas correções, até que esses artigos chegaram ao número de 39, onde muitos erros bíblicos foram corrigidos, mas alguns foram mantidos. Cabe a você, estudante, olhar com mais precisão esses 39 artigos, quando você, né, estiver estudando em casa, um pouco da história, da teologia deles lá. Foi somente no século seguinte, quando turbulências e conflitos religiosos invadiram as terras inglesas,
que surgiu uma das mais conhecidas confissão de fé entre os protestantes, que é a Confissão de Fé de Westminster, escrita entre 1643 e 1648. Dá mais de 200 anos, né? 200 não, 100 anos. São 117 anos, desde a fundação do anglicanismo até o surgimento dessa Confissão de Fé de Westminster, né? Que foi aceita pela Igreja da Inglaterra. Então, durante a Assembleia de Westminster, realizada na Inglaterra, e é um documento mais abrangente que detalha a teologia reformada. A Assembleia de Westminster foi composta por cerca de 120 teólogos, além de parlamentares e representantes da Igreja da Escócia. A maioria dos participantes era de orientação puritana e calvinista, com forte influência da tradição reformada. Então, embora tenha sido escrita na Inglaterra, a Confissão de Westminster teve seu maior impacto na Escócia e nos países de tradição presbiteriana. A Igreja da Escócia, né, onde está a força do luteranismo, a adotou oficialmente, e ela se tornou a confissão fundamental do presbiterianismo mundial. Então, meus irmãos, foi lá na Inglaterra que surgiu essa confissão de fé de Westminster, né, e corrigiu muito erro, né, na Igreja anglicana, e muitas igrejas anglicanas, apesar de dizer que aceita, né, essa confissão de fé, elas não praticam, né? Então, você lendo a confissão de fé de Westminster, tem alguns pontos doutrinários que nós batistas, né, nós não aceitamos, mas é uma boa confissão de fé. Você olhando lá os detalhes, né, você vai ver que é uma boa confissão de fé. Comparado com aqueles 10 artigos, comparado com a Igreja Católica, né, e é uma confissão de fé melhor até do que a de Augsburgo, lá, que é dos luteranos, tá certo? Quando eu olho para uma e olho para outra, né, se eu não fosse um batista, é claro que eu ia ficar do lado aqui dessa confissão de fé de Westminster, tá? Agora, a origem da Igreja Presbiteriana. Continuando. A Igreja Presbiteriana foi fundada por João Calvino. Assim como Lutero, ele buscava uma reforma dentro da Igreja Católica. Não conseguindo, acabou se rebelando, né? Como fez Lutero, como fez Henrique VIII. E em 1541, formou uma igreja na cidade de Genebra, Suíça. Essa igreja, no princípio, não tinha um nome definido, mas o John Knox aí, né, um grande seguidor das ideias de Calvino, chamou-a de presbiteriana. A Igreja Presbiteriana é a religião oficial da Escócia e está bem organizada em muitos países do mundo inteiro, né? Como aconteceu na Reforma Luterana e Anglicana, houve um radicalismo quando o assunto era oposição às ideias de Calvino. A cidade de Genebra assistiu, nos seus primeiros anos de reforma, uma total intolerância contra os opositores. Proibiu-se as diversões, as festas, enfeites, críticas ao governo recém-instituído por Calvino, né? E aqueles que eram considerados infratores recebiam duros castigos, inclusive a morte na fogueira, como se deu com Miguel Servetti, os feiticeiros, os humanistas e os batistas, né? Então, meus irmãos, lá na cidade de Genebra, ou você era presbiteriano, ou você estava em maus lençóis. Você até podia não ser luterano, presbiteriano, mas você não era, eu não tinha liberdade de professar publicamente outra fé. Isso trouxe um conflito grande, né, contra os feiticeiros na época, né, sempre teve lá na Europa, né, contra os católicos, que tinham que sair da cidade ou morrer, né, contra os humanistas. Entre eles você encontra, meus irmãos, tem um livro que se chama Uma Consciência contra a Violência, que retrata essa história da época, né, de perseguição da cidade de Genebra contra os humanistas, e também, meus irmãos, contra os batistas, né?
eles foram duramente perseguidos na cidade de Genebra. Tem coisa que eu não entendo, né? A esposa do Calvino era uma viúva de um batista, né? Então, tem coisa que eu não entendo. Mas foram perseguidos duramente na cidade de Genebra também. Por quê? Porque os batistas, sempre só aceitaram, a única autoridade que eles aceitavam era a da Bíblia, palavra de Deus. Outra não, né? Cristo Jesus como único suficiente Salvador, e nada de liderança humana na igreja, né? Os oficiais da igreja batista sempre foram pastores e diáconos. Quando você vê uma igreja batista, tem um apóstolo aqui tem tem outros nomes aí, o bispo. Não, isso nunca foi, tá? Isso não é um batista original, isso já é um batista da modernidade, tá certo? Numa igreja batista verdadeira, vai ter pastores e diáconos. É assim que tem na nossa história, e isso é a história que se atravessa dentro dos séculos, tá bom? Continuando. Diferentemente do anglicanismo, onde se tentou de todas as formas manter os ritos católicos e muitas de suas doutrinas antibíblicas, tanto Calvino como seus seguidores estavam interessados em implantar doutrinas bíblicas como regra de fé e de prática. Então, aí, meus irmãos, a gente concorda com Calvino, né? Muita doutrina, mas muita doutrina, teologia. Você vê aquela teologia protestante, mais conservadora, mais ligada com as escrituras. Muitos dos escritores protestantes, eles usam como referência os escritos de João Calvino, né? Então, a gente tem que entender, essa contribuição é uma contribuição boa. O que eu faço é o seguinte, o que é certo, a gente fala que é certo. O que é bom, a gente fala que é bom. Mas o que é errado, a gente tem que falar que é errado. Não é porque é o Calvino, se ele perseguiu humanista, feiticeiro, católico e batista lá, ele está errado, né? Ele não está certo de fazer isso aí. Mas, se ele tem uma doutrina lá, se ele tem uma teologia verdadeira em relação à salvação pela fé, né? Salvação pela graça, por meio da fé, perdão, né? Se outras questões, né? Lutou contra essa questão de idolatria, contra purgatório, então, nós tiramos o chapéu para ele, né? Nada pode com a verdade, senão a própria verdade, diz as escrituras sagradas, né? Então, quando ele está do lado da verdade, a gente vai estar do lado dele também, tá bom? Então, a doutrina básica dos presbiterianos, especialmente dentro da tradição reformada, inclui a soberania de Deus, a autoridade das escrituras, necessidade da graça de Deus para a salvação e a importância da fé em Jesus Cristo, que são, meus irmãos, pontos teológicos bem definidos pelos presbiterianos, né, de origem, e a gente tira o chapéu, tá certo? O corpo doutrinário, primeiramente estabelecido por João Calvino, e depois ampliado e mais precisamente implantado nas igrejas presbiterianas por seu discípulo John Knox, estavam bem mais próximas das escrituras do que as de Lutero e dos anglicanos. Como já notamos, a Igreja Oficial da Escócia Presbiteriana adotou a Declaração de Fé de Westminster como sua regra de fé e prática no ano de 1649, declaração até hoje aceita. Então, essa Declaração de Fé de Westminster, ela é usada hoje pela Igreja Reformada, lá da Inglaterra, pela Igreja Presbiteriana e por muitas igrejas reformadas que tiveram na Europa. É uma confissão de fé teológica aceita por essas igrejas, tá certo? E os irmãos são convidados a estudar essa confissão de fé quando puderem, né? Agora vamos para o último, né? Os anabatistas. Se você tirar o ano aí, fica batista, já eu explico, né? É de forma injusta que se atribui aos anabatistas o título de reforma radical. Eu não concordo com isso, tá? Jamais. Deve ser ressaltado que desde o século IV, e como pode ser lido nas antigas enciclopédias Barça, Britânica, Mirador, né? Se você pegar essas enciclopédias, você vai ver que a origem dos anabatistas não está no século XVI, está no século IV ali, né? E os anabatistas já eram referidos
como um grupo à parte do cristianismo oficializado pelo Império Romano. O que aconteceu, meus irmãos, é que no século IV, bem no começo, o Constantino, que era imperador, ele casou a igreja com o Estado, né? E nesse casamento, muitos pastores, muitas igrejas cristãs não aceitaram esse casamento, né? E, continuando aqui, assim que a igreja casou com o Estado, grupos cristãos de diversas partes do mundo não aceitaram esse casamento e decidiram correr como já corriam, ou seja, sendo igrejas independentes e locais, e sempre batizando os novos convertidos, inclusive os que vinham das igrejas oficiais, e por isso foram chamados de anabatistas, ou seja, os cristãos que rebatizavam os membros que vinham das igrejas oficiais. A palavra ana é uma palavra grega que significa outra vez ou novamente, e a palavra batista é uma palavra grega que significa mergulhar ou imergir. Então, quando eles falavam assim, aqui tem um anabatista, quer dizer, aqui tem alguém que é adepto da igreja, que se nós aqui da igreja oficial sair dessa igreja para ir para a igreja dele, tem que ser batizado novamente, né? Então, não aceitava. Por isso, se tornou anabatista. Estes anabatistas foram duramente perseguidos na Idade Média e sobreviveram até que a chama da reforma foi acesa na Europa por Ruiz, Zwinglio, Savonarola e depois Lutero. Portanto, antes que qualquer igreja protestante existisse, os anabatistas já estavam espalhados por diversas partes do mundo, né? E tem uma declaração, meus irmãos, de um dos... realmente é o arcebispo, né? O clérigo mais importante do Concílio de Trento. O Concílio de Trento é o concílio da Contra-Reforma, de 1540, por aí, né? Esse concílio, meus irmãos, eles fizeram uma declaração de fé católica na época, e esse bispo Estanislau, né, ele fez uma declaração interessante. Ele disse assim: não fossem os batistas terem sido perseguidos nos últimos 12 séculos, eles teriam sido o corpo denominacional mais assim numeroso de toda a reforma. Então, esse próprio bispo considerou o quê? Considerou que nos últimos 12 séculos, ou seja, você tira 12 séculos de 16 séculos, você volta para o quarto século, terceiro século, né? Então, ele afirma que houve uma grande perseguição da Igreja Católica contra os anabatistas, e isso é um auto oficial declarado no Concílio de Trento, que pode, meus irmãos, ser facilmente examinado, né? Então, aqui, continuando, né? Com o evento da Reforma, os anabatistas entenderam que havia mais liberdade religiosa nos países que introduziram o protestantismo, né? Como a Alemanha, Inglaterra, mas tal foi a sua decepção, pois foram perseguidos de forma cruel pelos reformadores, tanto quanto eram perseguidos pelos papas católicos. Então, imagine a cena. Os anabatistas já estavam em toda a Europa, escondidos lá, né? Escondidos, como sempre. De repente, acende essa chama, né? Tem um camarada lutando contra a Igreja Católica que matava os anabatistas, né? Lá na Alemanha. Então, irmãos, é natural que há uma migração e um fortalecimento, e eles foram, né, para o norte da Europa, na esperança de que iam obter uma liberdade religiosa, mas foram decepcionados. Por quê? Porque quando eles começaram a pregar que a igreja não tem chefe, quando eles começaram a pregar que o batismo era só para uma pessoa que tem Cristo, não era para batizar a criança, e o batismo era por imersão, né? Morte aos anabatistas. Seja na Alemanha, seja na Inglaterra, seja, meus irmãos,
em qualquer lugar onde se levantava uma bandeira protestante, era, meus irmãos, proibido que os anabatistas manifestassem a sua fé, correto? Então, isso é história verídica. Isso é uma história que os seus perseguidores não vão contar, correto? Continuando aqui, eles foram perseguidos, né, de forma cruel pelos reformadores, tanto quanto eram perseguidos pelos papas católicos. Da mesma forma que o catolicismo os desprezava, né, perdão, da mesma forma que o catolicismo os despreza em seus livros, também o fizeram os reformadores. Infelizmente, o que sobrou foram os escritos daqueles que os perseguiram. E, como o morto não fala, é a opinião dos carrascos que ficou escrita na história. E, assim, deram-lhe o epíteto de radicais, pelo simples fato deles não aceitarem outra autoridade religiosa, senão a palavra de Deus. É fácil, né? Fácil você, manda matar todo esse grupo aí, e depois falar, por que matou esse grupo? Porque eles são muito radical, né? Porque eles queriam guerra contra a gente. E aí, meus irmãos, começou muita acusação que não era verdadeira, né? Eu vou mostrar uma coisa para os irmãos aqui. Continuando aqui. Desde a Idade Média, muitas declarações de fé doutrinárias foram compostas pelos anabatistas. E no tempo da Reforma, antes que qualquer declaração teológica fosse publicada pelos líderes reformados, uma declaração de fé anabatista era amplamente aceita pelos diversos grupos anabatistas da época, escrita por Miguel Sattler, contendo 7 artigos da União Fraterna, artigos estes que foram mencionados, né, nesse livro A Reforma, por Dickens, né, que ele foi escrito em 1972. Então, irmãos, veja a data. Como é que está a data lá? É 1527, né? Será que eu escrevi 1524? Né? Não, está ali. Pode subir, irmão, pode subir, os anabatistas, pode vir. Pode chegar lá naquele... Não, pode descer, né? Pode chegar onde a gente estava mesmo, não tem problema, isso. Pode chegar lá. Isso, né? Quando é que isso aconteceu? Quando é que o Miguel Sattler, ele escreveu esses 7 artigos da União Fraterna? Em 1527, que foi o ano da execução dele, né? E veja só, quando ele escreveu esses 7 artigos, antecede a Confissão de Augsburgo, de 1533, né? Olha a diferença. Qual confissão de fé é mais velha? Não é verdade? E muito mais velha do que da Igreja Anglicana e Presbiteriana, que está lá em 1648, a Confissão de Westminster. Então, vamos continuar a leitura aqui. Em que sentido, o Dickens fala, né? Em que sentido pode o anabatismo ser chamado de um movimento? O movimento anabatismo. Vamos lá. Né? Não podemos certamente falar de uma reforma anabatista como falamos de uma reforma luterana, zwingliana ou calvinista. Os anabatistas não tinham nenhum chefe espiritual, nenhum código de doutrina largamente aceito, nenhum órgão central dirigente, eles eram independentes, não influenciaram os governos, não modelaram as sociedades nacionais, não conservaram uma administração política. Nessa comunidade marginal, ou seja, ao lado de crentes, a disciplina não limitava apenas ao batismo. A confissão de... Olha que nome esquisito aí, né? De Schengen, né? Um de seus documentos mais largamente divulgados, redigida em 1527, talvez pelo Marte Miguel Sattler, reduz a 7 artigos. Vamos ver esses artigos. O batismo, disse, só será concedido aos que conheceram o arrependimento, mudaram de vida e que entrem na ressurreição de Jesus Cristo. Os que estão no erro não podem ser excomungados antes de advertido 3 vezes. E isso deve se fazer antes da ceia, né? A partir de pão, de maneira que uma igreja pura e unida se reúne. A ceia do Senhor, olha só, não o sacramento.
A única igreja que não considera a ceia, o pão e o vinho como sacramento é a Igreja Batista, que não fala Santa Ceia, fala a ceia do Senhor, porque é assim que a Bíblia chama, a ceia do Senhor, que é santo, né? Então, a ceia, continuando aqui, né, nesse artigo deles, né, é só para os batizados, né? E é um serviço comemorativo, não é um sacramento, não ajuda na salvação, não. É um compromisso comemorativo, né? Os irmãos devem saber muito bem, o pão representa o corpo de Cristo que foi entregue puro ao Pai, aceito pelo Pai. Então, veja só, o corpo de Jesus, ele foi entregue para Deus, como aquele cordeiro era entregue para Deus. E Deus ia ver se o cordeiro tinha alguma impureza por fora ou por dentro. Jesus, ele foi analisado por Deus por fora e por dentro. E por que ele foi aceito? Porque ele era sem mancha, sem pecado. O vinho, que representa o sangue de Jesus, o sangue foi derramado por nós. O corpo entregue para o Pai. Analisado, aceito, e o sangue derramado por nós. Para quê? Para nos purificar de todo pecado. É isso que simboliza o pão e o vinho, né? Então, meus irmãos, os membros devem deixar o culto papista, católico e antipapista. Meus irmãos, eles morriam mesmo, não tinha jeito, né? Então, essa era a declaração de fé. Você não pode fazer parte desses cultos papista nem antipapista, né? Não tomarem parte nos negócios públicos, que eram, na sua maioria, imoral, renunciar à guerra, que as guerras naquele tempo, todo mundo sabe, eram totalmente religiosas, né? Era guerra contra muçulmano, era guerra contra os próprios anabatistas, então não era para tomar parte na guerra, né? E também, e diabólicas, e ficar longe das diabólicas e anticristãs arma de fogo. Era proibido um cristão ter arma de fogo, né? Os pastores devem ser sustentados pelas congregações, a fim de poderem ler as escrituras, assegurar a disciplina da igreja e dirigir a oração. Se um pastor é expulso ou martirizado, deve imediatamente ser substituído e ordenado por outro, para que o rebanho de Deus não seja destruído. A espada destina-se aos magistrados temporais, a fim de poderem castigar os maus, mas os cristãos não devem usá-la, nem mesmo em legítima defesa, como também não deve recorrer à lei ou tomar o lugar dos magistrados. São proibidos os juramentos. Então, irmãos, essa era a declaração de fé dos anabatistas, né? Deve ser lembrado que os anabatistas são os pais espirituais das igrejas batistas, dos menonitas, dos quakers, dos amish, e todos eles nunca tiveram nada de radical, nada de violento. Pelo contrário, sempre se opuseram às guerras e são proponentes ávidos da liberdade religiosa. Então, lá na frente, quando eu falei, olha, eles chamam o movimento anabatista de radical. Mas radical aonde? Quem são os discípulos deles? Né? Quando é, meus irmãos, que numa igreja batista a gente ensina a guerra? Quando é que numa igreja menonita, o Menos Simons, meus irmãos, ele, sabe, ele foi um pastor itinerante que ensinava mesmo, dê o outro lado do rosto, né? Se alguém bater em você, oferece a outra face. Como é que pode chamar um grupo desse de radical? Olha aí, os Quakers aqui no Paraguai, os Quakers lá nos Estados Unidos, os Amish nos Estados Unidos. Se você pegar e espancar um Amish, um Quaker, meus irmãos, lá nos Estados Unidos, ele vai se levantar, entrar dentro da carrocinha dele e vai embora. Então, não tem jeito de aceitar o que eles escreveram dos anabatistas do século XVI, né? Quem que escreveu? Quem matou, quem perseguiu, quem exterminou, né? Então, como é que eu não vou duvidar desses escritos, né? Eu vou acreditar no que eles escreveram. E esses artigos, por exemplo, é fato, é o que sobrou, né? E muitas outras coisas sobraram também dos escritos deles, correto? Agora, eles pegam aqueles frontispícios que os próprios
católicos e protestantes faziam, né? Chamando eles de bígamos, chamando eles de violentos. Olha, aquilo ali não é verdade, né? E quem desenhou aquilo? Quem fez aquilo? Quem estava matando eles, né? Então, eu não aceito. Eu, como pastor e como um defensor da fé e da liberdade religiosa, não posso aceitar chamar um movimento radical como a gente escuta tanto, né? Então, continuando aqui. Entre as principais confissões de fé batista, destacam-se a primeira confissão de Londres, de 1644, a segunda confissão de Londres, 1689, e a confissão de New Hampshire, então de 1833, nos Estados Unidos, sendo esta última aceita pela Convenção Batista Brasileira em seus primórdios no Brasil. E também, né, eu como batista da fé, nós aqui até hoje, nós aceitamos a Confissão Batista de New Hampshire, né? Essa é a nossa confissão de fé, né? Essa aqui de New Hampshire. A Confissão de New Hampshire foi redigida pelo reverendo John Newton, né? E no estado de New Hampshire, por volta de 1833, e publicada por uma comissão da Convenção Batista daquele estado. Ela foi adotada pela mesma convenção, chegando a influenciar outras confissões, sendo uma das mais largamente aceitas e amplamente usadas na declaração de fé batista nos Estados Unidos, especialmente nos estados do Norte e do Oeste. Trata-se de uma declaração clara e concisa da fé denominada batista, em harmonia com as doutrinas e confissões mais antigas, porém expressa em forma mais moderada. Ela é relativamente breve, quando comparada com outras confissões, contendo apenas 18 artigos. De um modo geral, sua tendência é calvinista, moderada, e relembra a fé dos protestantes ortodoxos, né? Então, essa é a história, meus irmãos, da teologia protestante, né? E com o final dessa teologia protestante, né, a compilação das confissões de fé dos luteranos, dos anglicanos, dos presbiterianos e dos batistas, você tem toda a história da teologia protestante, como ela chegou até nós, né? Agora, algumas são diferentes das outras até hoje, né? Por isso essas igrejas não estão juntas, nem poderiam estar juntas, né? Algumas diferenças são gritantes, mas o certo é o seguinte, né? Que existem alguns detalhes, e nesses detalhes, muitas delas, elas se unem. Como, por exemplo, a autoridade das Escrituras. Como, por exemplo, a declaração de que a salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Como, por exemplo, meus irmãos, a igreja não ter aquela autoridade papal. Então, tirando, né, idolatria, tirando essa questão de purgatório. Então, você vê que a confissão de fé, quando eu falo protestante, é no geral, tá? Ela é muito próxima das Escrituras, tá certo? Muito próxima da palavra de Deus, comparada com a teologia que a Igreja Católica, seja ortodoxa, seja a católica romana, formulou através dos séculos. Para vocês terem uma ideia, a teologia católica, ela tem 3 bases. Quais são as 3 bases? Primeiro, a tradição, certo? Segundo, as bulas papais. Terceiro, a Bíblia. Então, veja só que a Bíblia, na verdade, nesse tripé, é a última a ser consultada. Então, o que vale essa tradição católica, depois todas essas bulas papais, que cada papa escreve uma bobagem lá, eles aceitam, e a Bíblia, meus irmãos, não é a palavra de Deus para eles, tá certo? Faz parte da tradição católica. Por isso, eles não têm problema nenhum em acrescentar todos aqueles livros apócrifos, né? Em considerar os apócrifos, Bíblia, como os outros livros, né, sagrados. Então, é uma teologia muito, mas muito estranha. Já a teologia protestante elimina tudo isso. Elimina
aqueles livros apócrifos, elimina, meus irmãos, todos esses erros gritantes que foram colocados dentro da Igreja Católica através dos séculos, e tem algumas diferenças menores, né, entre denominação e denominação, como nós já vimos. Mas, de uma forma geral, né, está muito próxima da palavra de Deus. Então, essa é a história, né, da teologia através dos séculos, e é assim como esse professor ele enxerga, ele vê. E agora, meus irmãos, nós estamos terminando a nossa aula, e nós temos aí uns 5 minutos para perguntas, né? Se algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta, né, se eu conseguir responder, eu vou responder, tá certo? Alguém tem alguma pergunta?